2025 acabou de começar e com ele também começaram a valer as novas regras da Receita Federal para monitoramento tanto de operações em cartão de crédito como operações realizadas no Pix. Então essas novas medidas vão acabar impactando diretamente muitas pessoas e por isso é muito importante você estar ciente do que vai acontecer daqui para frente. Mas para nós investidores também tivemos uma notícia muito boa referente a um sistema que vai nos ajudar a realizar ali a apuração das nossas operações mensais para dizer se a gente vai ou não precisar emitir um ADARV e fazer o pagamento dessa guia. Bom, você já deve ter visto várias notícias circulando sobre essas novas regras da Receita Federal e como é que elas vão funcionar. Toda operação realizada por pessoa física e pessoa jurídica acima de um determinado valor vai ser informado para a Receita Federal através de um relatório da e-Financeira. Esse relatório ele já existia e alguns bancos em determinadas operações já faziam compartilhamento dos dados dessas operações com a Receita Federal para que ela pudesse fazer cruzamento de dados desses clientes que realizaram as operações. E aqui agora vai começar a passar também a valer para Pix e cartão de crédito justamente para aumentar a fiscalização em cima de todas as operações que a gente realiza. Então, para a pessoa física, toda operação acima de R$ 5.000 vai passar a ser computada ali pelas administradoras de cartões e pelas instituições de pagamentos e vão ser enviadas semestralmente para o e-Financeira para fazer ali o acompanhamento da Receita Federal e o cruzamento de dados com as declarações pessoa física ou o carnê-leão que você emite e faz o pagamento ali todos os meses. Então hoje você pessoa física e se você é uma pessoa jurídica que opera tanto no cartão como no Pix e tem esses valores ou acima de 5.000 para pessoa física ou acima de 15.000 para pessoa jurídica, vocês vão ter os dados compartilhados com a Receita Federal através desse relatório da e-Financeira. As próprias instituições ali dos meios de pagamentos vão fazer o levantamento dessas informações de forma mensal e no final do semestre vão encaminhar isso daí através do relatório lá para a Receita Federal. A gente como contribuinte, a gente como usuário, cliente das instituições financeiras não vão precisar fazer nada na nossa declaração, não vão precisar fazer nada referente a compartilhamento de informações. A própria instituição é que vai fazer esse levantamento, esse acompanhamento e vai prestar as contas lá para a Receita Federal. A gente precisa só estar de acordo ali com as nossas receitas e despesas na nossa declaração de ajuste anual, né, a nossa declaração de imposto de renda, para quando a Receita Federal cruzar os dados, saber que tudo que entrou é equivalente a tudo que saiu, para a gente não correr o risco de cair na malha fina. E por que a Receita está intensificando ainda mais o acompanhamento dessas operações financeiras? É justamente para encontrar de forma mais fácil irregularidades tributárias e também diminuir a sonegação de impostos que ocorre aqui no Brasil. Aí com isso o governo vai passar a arrecadar ainda mais tributos da população, já que vai estar identificando de forma mais prática e mais fácil todas as irregularidades que vêm ocorrendo aí nas declarações de imposto de renda, tanto da pessoa física como nas declarações das pessoas jurídicas. Bom, e como a grande parte da população ou utiliza o Pix ou utiliza o cartão de crédito, essas novas regras vão acabar impactando diretamente praticamente todo mundo. E é importante a gente saber que a gente vai estar correndo riscos aqui de ser multado e de até poder devolver alguma restituição que a gente tenha recebido em uma declaração de imposto de renda. Então, se forem identificadas irregularidades ali nas nossas movimentações e a gente não consegue comprovar essas movimentações, a gente pode sofrer uma multa que vai de 75% a 150% do valor omitido e a gente também pode correr o risco de ter que devolver o valor que a gente recebeu de alguma restituição passada. Então, é muito importante que a partir de agora a gente vai precisar começar a nos organizar de forma mais eficiente, entender o que está realmente entrando, o que está saindo, para a gente não correr esse risco de não ter uma comprovação caso a gente seja chamado para prestar esclarecimentos lá para a Receita Federal. E principalmente pessoas que emprestam cartão de crédito, pessoas que emprestam a conta para outras pessoas, familiares, né? Essas pessoas vão se colocar ali numa situação bem complicada para fazer essa comprovação caso não tenha os documentos necessários para isso. Mas se alguma das nossas operações cair ali na malha fina, a gente tem sim a opção de prestar esclarecimentos, de informar o que realmente é aquilo, para a gente também ficar em dia e não correr o risco ali de sofrer alguma multa, né? Se você está gostando desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai entregar ele para mais pessoas.
e deixa nos comentários também o que você achou dessas duas novas regras. Bom, e quando a gente está falando de investimentos, quando sai uma notícia desse tipo, a gente fica preocupado sem saber muito bem como que vai funcionar. Tem muita gente que ainda não investe porque não sabe como funcionam as tributações nos investimentos, não sabe como que faz uma declaração de imposto de renda quando se tem investimentos e acaba optando por ficar fora ali da Bolsa de Valores. E agora, a partir de janeiro, também entrou em vigor um sistema da Receita Federal em parceria com a B3, que vai ajudar nós investidores da renda variável a apurar o lucro ou prejuízo das nossas operações para a gente saber se vai precisar ou não gerar uma DARF para fazer o pagamento mensalmente ali e ficar em dia com os nossos impostos. Então, hoje a gente, por exemplo, se faz uma venda lá de um fundo imobiliário, a gente tem que ver quanto que a gente pagou, quanto que a gente vendeu, ver se teve lucro. Desse lucro, a gente vai conseguir gerar uma DARF ou não, que a DARF não pode ser gerada caso ela fique abaixo de R$10. Então, a gente tem que fazer tudo isso daí manual, apurar quanto que vai ficar ali do valor, caso seja menos de R$10, né? Para o próximo mês, para a gente somar se fizer uma operação lá na frente, ver se ficou acima de R$10 ou não, para daí sim gerar uma DARF. Então é bem complexo hoje em dia, a gente tem que ter um acompanhamento muito certinho para não ficar perdido também. E a Receita trouxe agora esse novo sistema que tem o nome de Revar, e ele vai ajudar a gente nessas situações. Bom, e como que o Revar vai funcionar? Ele é uma calculadora de imposto de renda, já está disponível desde o dia 18/12 de 2024. Então os investidores vão lá, fazem o cadastro deles e a partir do dia 10 do mês seguinte, ele já vai conseguir fazer o compartilhamento ali das operações para fazer os acompanhamentos se vai ou não precisar fazer o pagamento de uma DARF ou não. Bom, então existe esse prazo de mais ou menos 30 dias para efetivação ali do seu cadastro, para aí sim você conseguir utilizar desse sistema. E ele vai contemplar aqui operações com ações, fundos listados, como imobiliários e fiagros, BDRs, ETFs, mercado à vista da B3. Então, praticamente tudo que um investidor pessoa física possa vir a operar vai estar dentro aqui do sistema do Revar. E o passo a passo para utilizar a calculadora é justamente você primeiramente acessar lá o portal do investidor na B3, que é aquele portal da B3 onde você vai ter acesso à sua carteira, a todas as movimentações, os rendimentos que você recebe mensalmente. É o portal da B3 onde a gente consegue fazer um acompanhamento da nossa carteira ali em relação a tudo que a gente tem. Então, ali você vai realizar a autorização e o compartilhamento dos dados das operações que você venha realizar com o sistema Revar. Depois disso, você vai ser direcionado aqui para o portal do ECAC. Então, o ECAC você acessa através do seu portal Gov. Lá no portal Gov você vai ter acesso ao ECAC, que é onde você faz uma declaração e também consulta as declarações de imposto de renda que você já realizou. Depois, você vai informar ali os custos de aquisições de cada um dos seus ativos, porque a nossa apuração de lucro ou prejuízo é em cima do custo de aquisição. É o custo de aquisição, a gente subtrai do nosso custo de venda, se deu positivo é lucro, se deu negativo é prejuízo, aí a gente vai ver se vai compensar isso ou não, ou se vai gerar uma DARF ou não. Na terceira etapa é justamente o sistema fazendo os acompanhamentos das operações para dizer se vai ser necessário ou não a emissão e pagamento de uma DARF, e os valores inferiores a R$10, como eu já falei, não é necessário gerar uma DARF de imediato, esse valor ele vai ficar retido e vai ser somado com operações futuras para quando superar os R$10, sim emitir essa DARF. E o quarto passo já é realizar a emissão e o pagamento da DARF. Então esse sistema veio para ajudar a gente nas nossas operações, para facilitar a nossa vida, que hoje é um pouco complexo, a gente tem que ter tudo de forma mais manual, mais planilhada para conseguir saber se a gente vai ou não ter que emitir uma DARF e ficar em dia com os nossos impostos.